Em 1999, a missão Mars Climate Orbiter da NASA foi perdida ao se aproximar de Marte devido a um erro aparentemente simples, mas com consequências catastróficas: inconsistência de unidades entre equipes. Enquanto parte do time responsável pela propulsão utilizava o sistema Imperial em libras-força, a equipe de desenvolvimento do sistema de navegação empregou o sistema Universal em newtons, o que levou a cálculos incorretos de trajetória e fez com que a sonda entrasse na atmosfera marciana em uma altitude muito inferior à prevista, resultando em sua total destruição. O episódio custou cerca de 125 milhões de dólares e tornou-se um dos exemplos mais emblemáticos de como pequenos erros podem comprometer sistemas complexos. No contexto de desenvolvimento de aeronaves, é papel da engenharia selecionar a instrumentação de referência, avaliar incertezas, tratar os dados e estabelecer curvas de correção consistentes com os requisitos regulatórios. Por isso, hoje trataremos dos métodos de determinação de erros no sistema anemométrico de uma aeronave, compreendendo o fenômeno físico por trás das medições, a resposta dinâmica dos sensores e as limitações do sistema pitoestático, integrando teoria, experimentação e análise crítica. Oi, boa tarde, prova 2 a 3, ponte espera da Bravo, pronto. Ferramenta na direita, confirmada, 270 para estável. Aguardando para a entrada, ponte para a entrada 3, 2, 1, top. Quando operando uma aeronave, a fonte primária de informações da tripulação e dos sistemas embarcados são os instrumentos de bordo. Abordando especificamente os instrumentos atrelados ao sistema anemométrico, vamos hoje reconhecer os tipos de erros que podem estar presentes na instrumentação e depois vamos apresentar algumas das técnicas de ensaio usadas para a identificação desses desvios. Essas técnicas vão depender do nível de recurso de instrumentação disponível, que em última instância vai impactar a magnitude dos erros, a qual, seguindo os requisitos de certificação, deve ser a menor possível tanto para helicópteros como para aviões, como se depreende do parágrafo 1323 do FAR 25, por exemplo, aplicável a aeronaves de asa fixa de grande porte. Esses erros de instrumento podem vir de fontes diversas, como falha de fabricação, dilatação térmica, fricção e inércia das partes móveis, podendo provocar deformações elásticas dos seus componentes internos ou mesmo atrito das peças nas diferentes condições, resultando em leituras distintas para uma mesma condição. A aleatoriedade desses fenômenos físicos a que os equipamentos ficam sujeitos durante a operação de uma aeronave provocam erros como os da esterese, que é aquele erro advindo do sentido em que ocorreu a mudança da variável. Por exemplo, o altímetro de uma aeronave ao cruzar o FL 070 em subida pode indicar 7.020 pés, e ao cruzar o mesmo nível em descida, nas mesmas condições de temperatura, pode indicar 6.980 pés. Nessa mesma linha de raciocínio, altímetros e velocímetros mais antigos utilizam partes mecânicas que, em decorrência da física do movimento de seus componentes, são suscetíveis a erros por causa do atrito entre as peças. A fricção entre as partes móveis do instrumento cria uma resistência mecânica ao movimento do ponteiro que se soma à própria força de resistência advinda da inércia do indicador, criando um atraso na resposta do equipamento. Outro fator que também contribui para esse erro de retardo é a distância entre as tomadas de pressão externas e os instrumentos no painel. O tempo necessário para que a variação de pressão seja percebida no instrumento é função direta do tamanho da tubulação a ser percorrida, e quanto maior ela for, pode haver atraso na indicação do instrumento durante a execução de manobras rápidas, como excitações em curto período, por exemplo. Para minimizar esses erros, projetos mais modernos empregam transdutores eletrônicos posicionados próximos às tomadas de pressão, eliminando a necessidade de longas linhas pneumáticas. Além disso, com o processamento digital e a conversão de dados ocorrendo quase na origem, o erro de retardo foi drasticamente reduzido, garantindo uma resposta praticamente instantânea e mais precisa das indicações apresentadas ao piloto. Contudo, mesmo esses sistemas mais modernos ainda dependem da integridade física das tubulações e dos sensores. Assim, eventuais vazamentos nas conexões da linha de pressão, acúmulo de umidade ou obstruções por sujeira nas tomadas de pressão continuam sendo riscos que distorcem as leituras de altitude e velocidade. Portanto, a preservação dessas linhas de pressão é uma das razões que motiva a necessidade de proteção dos sensores com capas quando a aeronave permanece estacionada por longos períodos. Para identificar os erros ainda em solo, usa-se uma instrumentação capaz de simular diferentes pressões sobre os sensores do sistema anemométrico da aeronave. Desse modo, pode-se comparar o valor aplicado com o valor medido pelo sensor. No caso, o que é feito é aplicar uma pressão correspondente a uma determinada altitude ou velocidade, e verifica-se qual o valor efetivamente indicado pelo instrumento.
Depois, repete-se o processo para várias pressões e constrói-se uma curva de calibração do erro de indicação. Mas além disso, quando opta-se por empregar um determinado sensor, a pressão medida vai depender diretamente da forma, posição e orientação desse sensor, pois isso altera diretamente a incidência do escoamento sobre eles. Desse modo, os erros de leitura decorrentes do posicionamento dos sensores na aeronave são o que chamamos de erro de instalação. São erros dependentes do fluxo de ar e, portanto, dependem que a aeronave esteja voando ou que seja feito algum ensaio em túnel de vento, sendo usualmente mais viável e realista o primeiro. Normalmente faz-se um estudo teórico preliminar da perturbação provocada no campo de pressão local devido à presença da aeronave, e verifica-se como essa variação de pressão muda em função da pressão dinâmica ou, em outras palavras, da velocidade. Desse modo, consegue-se mapear os pontos na aeronave em que o erro de posição da pressão estática seria mínimo. Normalmente, esses pontos são escolhidos para a instalação dos sensores anemométricos, preferencialmente afastados de superfícies móveis como ailerons e profundor, que provocam alterações no escoamento de ar. O trabalho da equipe de ensaios na calibração anemométrica é justamente identificar esses erros de posição. Para isso, no desenvolvimento de um projeto, são utilizadas sondas anemométricas, também chamadas de booms. Elas são hastes longas com tomadas estáticas e tubos de pitot instalados em sua ponta, que deixam os sensores bem à frente da fuselagem, projetando eles para longe das turbulências da própria estrutura da aeronave e do downwash do rotor principal, no caso de helicópteros. Desse modo, esses sensores captam o escoamento com menor índice de perturbações. Não significa que eles não sofram erros causados por variação do campo de pressão, mas que a magnitude desses erros é menor, uma vez que a presença física da aeronave inevitavelmente altera o escoamento de ar ao seu redor. Assim, esses equipamentos também passam por calibração. É válido destacar que esses sensores são empregados principalmente no desenvolvimento de aeronaves, pois conferem uma leitura com menos erros que os instrumentos de bordo. Isso é crucial na fase inicial do projeto, porque são esses dados que vão fundamentar as características de desempenho e de modelo que vão servir de base de referência para diversos outros sistemas embarcados, como o de aumento de estabilidade em helicópteros, por exemplo. Abordando agora os erros em si, no caso da altitude, usa-se uma sonda anemométrica previamente calibrada e determina-se a pressão atmosférica local, que aqui chamaremos de PA. Paralelamente, afere-se a pressão atmosférica medida pelo sensor da aeronave, que recebe o nome de PB, no caso pressão básica. O erro de posição, ΔP, é a diferença entre as duas leituras. Ainda, podemos usar a equação do altímetro e ver o quanto essa diferença corresponde em altitude. Já a pressão dinâmica depende tanto do tubo de pitot quanto da tomada estática. Isso significa que uma falha de leitura em qualquer um dos dois pontos afetará diretamente a precisão do velocímetro, exigindo que a calibração leve em conta essas duas fontes de imprecisão simultaneamente. À soma dos erros de pressão dinâmica e de pressão estática damos o nome de erro de pitot. Logo, basta rearranjar os termos da equação para obter o erro da pressão dinâmica. Contudo, cabe destacar que o erro de pitot torna-se relevante quando o ângulo de incidência do ar sobre o tubo de pitot se aproxima ou ultrapassa 20 graus. Para aeronaves de asa fixa, o fluxo ar dificilmente alcança incidências dessa magnitude em condições estabilizadas. Por isso, esse erro geralmente é desprezível. Mas atenção, não significa que não haja erro na pressão dinâmica. Ocorre que o erro na pressão dinâmica praticamente se equivale em magnitude ao erro na pressão estática, porém com sinal contrário, fazendo com que a soma total seja desprezível. É importante ressaltar que essas considerações são válidas para o voo não derrapado. Se houver incidência significativa de derrapagem, o erro de pitot precisa ser contabilizado. No processo de calibração anemométrica de helicópteros, derrapado ou não, o erro de pitot não é desprezível, como ocorre em aeronaves de asa fixa. Isso porque o fluxo gerado pelo rotor principal pode desviar o vento relativo a ponto de atingir valores críticos de incidência de ângulos de ataque na entrada do tubo de pitot. Essas simplificações, presentes ou não, vão impactar diretamente os métodos de calibração a serem empregados, que é o que discutiremos agora. A teoria divide os métodos de calibração em duas frentes: os diretos, focados em encontrar o erro da pressão estática, e os indiretos, voltados para o erro da pressão dinâmica. A denominação se deve ao fato de, no caso da pressão estática, o erro ser determinado diretamente a partir da comparação das pressões.
Já no caso da pressão dinâmica, determina-se a pressão dinâmica de referência indiretamente a partir da medição de outros parâmetros e compara-se com aquela obtida a partir da indicação de velocidade do instrumento, descontados os erros de instrumento. Para a calibração dos instrumentos a baixa altitude, um dos métodos diretos comumente empregados é a passagem pela torre, voltada para o erro de pressão estática ou de altitude. Essa técnica consiste na realização de passagens baixas e niveladas à mesma altura de uma edificação de referência, mantendo condições estáveis de potência, velocidade e derrapagem nula. Deste modo, a pressão estática obtida a partir da indicação do altímetro é comparada com a pressão medida por um sensor padrão previamente calibrado e instalado na torre. Esse sensor, em vez de estar na torre ou no edifício de referência, pode estar em alguma posição do solo, e daí calcula-se a pressão correspondente à altura de passagem a partir do valor medido no chão. A altura da aeronave durante a passagem pode ser determinada por uma foto, por exemplo, tomados os devidos cuidados para corrigir efeitos de profundidade. Nesse caso, é importante ter em mente que quanto maior a altura, mais os resultados podem ser maculados por distorções advindas de variações locais de temperatura e pressão, não captadas pelos cálculos feitos. Independentemente disso, a diferença entre o valor de referência e o valor obtido a partir dos dados da aeronave é computada como erro de posição para aquela condição específica de voo. Já uma técnica indireta aplicável tanto em baixa quanto em alta altitude é a corrida cronometrada, para determinar o erro de pressão dinâmica ou da velocidade. Nesse método, a aeronave voa com velocidade e altitude constantes, sem derrapagem, entre dois pontos conhecidos no solo, enquanto o tempo da passagem é cronometrado para calcular a velocidade em relação ao solo. Depois, desconta-se vetorialmente desse valor a velocidade do vento, medida por uma sonda anemométrica à parte, a fim de obter-se a velocidade aerodinâmica. Com os dados de temperatura e altitude de passagem, determina-se o Mach de passagem e a pressão dinâmica de referência associada. De posse da velocidade básica, ou seja, a velocidade indicada já corrigida pelo erro de instrumento, é possível definir a pressão dinâmica básica associada. Da diferença entre os dois valores de pressão, determina-se o erro de instalação da pressão dinâmica. Quando operando em altitude, uma alternativa para obter referências de distância é o emprego da antena de GPS instaladas na aeronave, que medem com alta precisão a posição da aeronave, viabilizando o cálculo de distância de deslocamento em um determinado intervalo, sem a necessidade de referências físicas no solo. Contudo, ressalta-se a importância do deslocamento ser feito na reta com velocidade e altitude constante. Nesse caso, deve-se ter algum método para a determinação das condições de vento e temperatura locais. É importante destacar que quanto mais alto em relação ao solo, o vento medido em superfície pode não ser o mesmo na altura de passagem, podendo criar distorções nos resultados, pois afetará a pressão dinâmica de referência calculada. De toda forma, juntando os erros das pressões estática e dinâmica, determina-se o erro de Pitot naquela condição. Repete-se esse processo para diferentes velocidades, definindo as curvas de calibração dos erros de posição naquela altitude. Com esses erros, podemos determinar relações entre parâmetros como velocidade básica e velocidade calibrada, e se adicionarmos os erros de instrumento, chegamos em curvas como as apresentadas em alguns manuais, que relacionam a velocidade indicada diretamente com a velocidade calibrada. No caso de aeronaves de asa fixa, assumindo algumas hipóteses teóricas que não abordaremos nesse momento, o erro de Pitot nulo torna possível expandir os resultados obtidos em uma determinada condição de pressão e temperatura para outras condições de voo ainda não mapeadas. Isso possibilita estimar os erros de posição em outras atitudes já de antemão, depois cumprindo-se apenas checkpoints dentro do envelope para validar ou corrigir as curvas expandidas, acelerando o processo de calibração anemométrica. No caso de helicópteros, isso não é viável, pois não se pode garantir o erro de Pitot nulo dentro de todo o envelope. Logo, é preciso cumprir o processo em todas as altitudes de interesse, sendo possível fazer a interpolação entre blocos. Outro método bastante empregado para calibração em altitude é o Pacer, que baseia-se no acompanhamento de uma aeronave a ser calibrada por uma segunda aeronave, chamada de aeronave de referência, que possui um sistema anemométrico previamente calibrado. Com ambas voando em formação, mantendo a mesma velocidade com tolerância para pequenas diferenças de altitude, que podem ser determinadas em uma foto, por exemplo, pode-se aplicar os mesmos procedimentos de cálculos e comparação dos métodos de baixa altitude para determinar os erros de posição. Uma das principais vantagens desse método
é a versatilidade, pois permite validar o sistema anemométrico em diferentes níveis de voo e em extremos de velocidade com maior segurança, cobrindo todo o envelope operacional da aeronave. Outro método direto aplicável para calibração em altitude é o Trailing Cone. Ele é bastante usado em aeronaves de asa fixa por ser autossuficiente, reduzindo a necessidade de meios externos, como torres ou aviões de apoio, para a calibração. Trata-se de um cone estabilizador preso a um cabo longo, estendido a partir da cauda da aeronave. Esse cone possui uma tomada estática calibrada que capta a pressão do ar não perturbado pela aeronave. Ao comparar essa pressão real com a pressão lida pelos instrumentos do painel, é possível identificar o erro de posição para cada condição de voo. O afastamento recomendado da aeronave depende da aeronave e da velocidade de emprego, mas gira em torno de 2 vezes a envergadura. Em aeronaves mais modernas, o cone é estendido em voo, já em modelos mais simples, a aeronave decola com ele estendido, correndo o risco de haver danos ao material durante a decolagem e o pouso. Outro método aplicável à calibração em altitude é o Trailing Bomb. Ele é parecido com o Trailing Cone, mas nesse caso trata-se de uma sonda que é içada pela aeronave e que permite a calibração completa do sistema pitot-estático, pois o dispositivo é capaz de captar tanto a pressão total quanto a estática de forma independente. O dispositivo não exige modificações internas na fuselagem, podendo ser transportado como carga externa em helicópteros ou fixado em pilones sob as asas em aeronaves de asa fixa. Durante o ensaio, a sonda é baixada e rebocada por um cabo longo o suficiente para posicioná-la no ar não perturbado, longe de qualquer turbulência gerada pela aeronave. Um detalhe é que tanto no Trailing Cone quanto no Trailing Bomb deve-se compensar a diferença de altitude de posição da sonda e do sensor da aeronave. Caso contrário, a medida contará com um erro, que é o que todos os métodos apresentados buscam determinar e eliminar das medidas feitas pelos sensores anemométricos da aeronave. Como vimos, existem erros de instrumento advindos de características físicas dos sensores que podem ser identificados ainda em solo, e erros advindos da posição de instalação dos sensores na aeronave que vão ficar suscetíveis às perturbações no campo de pressão decorrentes da presença da aeronave. Por isso, empregamos métodos de calibração em voo para mapear esses erros a partir da comparação com fontes calibradas que servem de referência à aeronave. Vimos que cada método tem particularidades em termos de região do envelope para as quais são mais aplicáveis e em termos de recursos necessários. Mas todas são técnicas bastante válidas dentro do seu escopo e bem sedimentadas no meio de ensaios e de certificação. A calibração anemométrica, portanto, não é apenas um requisito de certificação, mas um elemento estruturante da segurança e da confiabilidade operacional de uma aeronave. Em ensaios em voo, onde cada dado coletado fundamenta decisões de projeto, definição de envelope e validação de desempenho, conhecer com precisão os erros de instrumento e de instalação é indispensável. Uma indicação incorreta de altitude ou velocidade pode comprometer desde análise de desempenho até avaliações de qualidade de voo e margens estruturais. Assim, a calibração transforma medições brutas em informações confiáveis, permitindo que parâmetros como Mach, razão de subida, consumo específico e limites operacionais sejam determinados com rigor técnico e rastreabilidade metrológica. Se você gostou desse conteúdo e tem interesse em mais vídeos como esse, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Muito sucesso e bons voos!